Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. E vamos dar início às nossas atividades dessa noite com a nossa prece. Pai misericordioso e bom, doador da vida, nos inspira nesta noite a compreender os ensinos da doutrina espírita que tanto consolam e nos trazem paz e felicidade. Que os bons espíritos, que pela tua permissão, Senhor, aqui se encontram, possam envolver a cada um de nós, nos trazendo a paz, a esperança, a alegria. Que assim seja. Queridos irmãos, amigos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é muito significativo para as nossas vidas, que é sobre a instituição mais importante que Deus inspirou para que nós formássemos aqui na Terra, que é a família. Então nós vamos ver alguns aspectos através das reflexões que a doutrina espírita nos oportuniza sobre a família saudável e os papéis familiares. O livro que nós nos utilizamos para fazer a maior parte dessas reflexões é esse livro Vivências do Amor em Família. Ele é um compilado das obras da mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, e que trata das questões da família. O capítulo que nos coube, então, é o capítulo 6, cujo título é o mesmo da palestra. E esse capítulo também, ele está baseado, a compilação dele, então, nesse livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Então, ela nos diz, nesse livro, Constelação Familiar, que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então é como se fosse um prédio e nós fôssemos os tijolos desse prédio, ou um corpo, a sociedade, a humanidade, e nós fôssemos as células desse corpo, as unidades desse corpo. E nós vamos ver também o outro conceito dela, também do mesmo livro. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abaladas nas suas estruturas. Porque a família é, então, a célula menor dessa sociedade. É um laboratório. Todo cidadão que tem dificuldades na convivência em sociedade, ou tem conflitos maiores com a convivência com o seu próximo ou consigo mesmo, essas dificuldades normalmente estão lá no seu núcleo familiar. Uma família muitas vezes desestruturada, ou às vezes uma pessoa que não teve uma família inicialmente, que foi já abandonada desde pequena. A gente poderia se questionar, mas
como assim Deus não dá oportunidade para todos nós termos uma família? Então, nós vamos trazer as reflexões da doutrina espírita acerca da reencarnação. Porque nós somos responsáveis, temos a liberdade de escolha. Em outras vidas, em outras existências, certamente nós malbaratamos a família. Ou nós abandonamos os nossos filhos, ou abandonamos o nosso cônjuge, ou não respeitamos os nossos pais. Em algum quesito, nós falhamos. E aí nós, então, vamos ter nessa encarnação algumas experiências que nos oportunizem valorizar essa família que nós não demos a devida importância nas outras encarnações. Então, todos esses conflitos na sociedade advêm, né, da base da família. Nós vamos lembrar também de Joana de Ângeles, quando ela coloca num dos seus livros, a mentora, que aqui nós estamos também falando, né, sobre os livros dela, em que ela coloca que todos nós, a maioria, a grande maioria, tem no seu íntimo a criança ferida. Essa criança ferida é as coisas da infância mal resolvidas. Que enquanto nós não tratarmos essa criança ferida a nível psicológico ou psicoterapêutico, isso influencia nas nossas relações enquanto adulto, na nossa vida como um todo. Então, pelo certo, todos nós deveríamos buscar tratar, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Os nossos pais, nossos familiares, são espíritos também em evolução, assim como nós, e imperfeitos, assim como nós. Então, eles fizeram o melhor que puderam pela nossa educação, mas dentro do que eles tinham de compreensão, às vezes aquilo não foi a melhor educação, seria ideal para nós. E nós vamos, para poder entender essa importância da família, nós vamos nos reportar ao Livro dos Espíritos, em algumas questões da lei de sociedade, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Então, nós vamos entender melhor, lendo essas questões, refletindo sobre elas. Por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? O que os espíritos superiores da codificação responderam? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo, que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. A 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E os imortais superiores nos respondem: diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros.
Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, queridos amigos, o animal, ele está nesse processo ainda em evolução, que é o princípio inteligente, que passa pelos reinos mineral, vegetal, animal. Por fim, chega no hominal, onde ali nós adquirimos a consciência, a razão, o pensamento, a vontade. E nesse instante nós passamos a ter responsabilidade pelas nossas escolhas. E nós necessitamos viver e conviver em sociedade para o nosso progresso e a nossa evolução. E a família é esse primeiro núcleo que nos possibilita essa convivência. Para, a partir daí, nós aprendemos a conviver também em sociedade. E como nós somos uma grande família, somos filhos de Deus, os objetivos, então, é que nós nos tornemos irmãos, fraternos, porque nós já somos perante o Pai, mas ainda não nos conhecemos, às vezes, não nos identificamos como irmãos uns dos outros. E essa convivência, às vezes, dos laços consanguíneos que fortalecem essa convivência diária, que oportunizam que a gente possa aprender a ter paciência, a amar, às vezes, um ser mais difícil, às vezes aquele filho difícil que um pai e uma mãe amam porque é seu filho, que eles cuidaram, que cresceu com eles, que eles têm todo o cuidado, prover suas necessidades, estão ali sempre com esse filho, eles amam ele, independente se ele é rebelde, se não é. Então são os laços fraternos que se estabelecem, às vezes os casais, os cônjuges também, que inicialmente se apaixonam, mas depois na convivência têm dificuldades, mas aqueles que são já mais despertos procuram se entender, dialogar, conviver e vão superando essas barreiras, essas dificuldades e aprendendo a se amarem. E isso são o fortalecimento, então, dos laços de família. E na 775, Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E eles respondem: uma recrudescência do egoísmo. Porque a família, ela nos oportuniza dividir. Então, às vezes, abre mão de algo pelo outro, por aquele ser que nós amamos, né? Quantos pais, às vezes, deixam de adquirir alguma coisa para eles, para comprar para o filho, para educar o filho, para proporcionar algo de bom para aquela criança, ou os cônjuges. Então, a família, ela aumenta essa fraternidade. E muitos na nossa sociedade banalizam a família. A mídia, às vezes, né? Muitas pessoas que talvez tiveram uma família desestruturada, ou talvez nem tiveram uma família, foram abandonados, alguma coisa, são contra a instituição da família, sendo que ela é a base da nossa sociedade, é Deus que nos inspira essa família. E nós vamos ver aqui também, nesse livro Constelação Familiar, em que a Joana de Ângeles diz: organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação e imprevidência sexual de muitos indivíduos, é sempre o santuário que não pode ser desconsiderado, sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. Então vejam só que muitos já têm essas famílias planejadas, a grande maioria, planejada a família que ele vai reencarnar, aqueles pais que ele necessita, né, para a sua educação. Pode ser que sejam almas
que ele já teve convivência em vidas passadas, que ele tem que ajustar algumas coisas ou auxiliar essas pessoas, mas também, às vezes, são famílias que nós decidimos, né, pela nossa sexualidade, pela nossa imprevidência, nós acabamos, às vezes, ou engravidando, ou, enfim, sem muito pensar, como, às vezes, o jovem que não tem ainda uma maturidade, uma vivência, ele opta já por formar uma família, e a partir do momento que nós formamos essa família, ou seja, então, planejada no plano espiritual, ou seja, nós que fizemos aqui a nosso modo, nós somos responsáveis. E nós temos que dar conta dessa família. Então, é muito importante nós darmos a devida importância a essa família. E nós vamos, então, tentar compreender o que seria uma família saudável. É uma família ideal. Embora isso seja muito relativo, né? Não é um conceito assim fixo, é um conceito relativo, mas segundo então a espiritualidade e também Joana de Ângeles aqui nos coloca que essa família ideal, ou esse modelo ideal, seria formado por aqueles cônjuges que se amam e se respeitam. E a partir dali eles são um modelo de exemplo e de afinidade, de afetividade para os seus filhos, que ali vão compor aquela família. E que essa família teria que ter também papéis bem definidos, para que não houvesse uma mistura dessas funções. Então, cada membro da família tem que ter o seu lugar certo, o seu papel, a sua função dentro daquela família. E cada um também tem que ter a responsabilidade da estrutura familiar e colaborar, então, para a harmonia para essa família, né? Dividir essas responsabilidades e colaborar para que houvesse uma harmonia nessa família. Os papéis familiares. Então, refletindo sobre essa questão desses papéis, né, a função de cada um na estrutura familiar, nós vamos ver que a maioria das culturas trazem aqueles modelos, ou seja, que o pai, então, é o responsável pelo provimento das questões materiais da família, né, o provedor. E a esposa, então, é a responsável pelos diversos cuidados e funções que tem um lar. Ou seja, o esposo traz mais aquela questão, então, do trabalho, vamos dizer, fora, e a mulher seria mais para a educação ali dos filhos, a organização do lar. Só que isso, hoje em dia, não acontece muito. Por quê? Porque não tem como a esposa ficar só no lar, cuidando dos filhos, e o esposo também não consegue sustentar toda essa estrutura que a família moderna exige, o provimento das necessidades modernas, né? Então, é necessário que a mulher vá a campo também trabalhar, não tem como ser diferente, auxiliar, e às vezes ela ser a provedora substancial daquela família. E o homem, então, muitas vezes auxiliar nas tarefas domésticas, na questão dos filhos. E não há nada de errado com isso, né? Porque, então, nem a mulher vai tirar a função do marido e nem o marido vai tirar a função da esposa no lar. Então, eles podem conjuntamente colaborar um com o outro. Então, a mulher trabalha fora para ajudar no sustento da família, ou na maior parte, e o homem também. Quando eles chegam à noite,
cada um vai ajudar as crianças a fazer as tarefas, o outro vai dar banho, o outro vai fazer a janta. Não tem mais o homem chegar e ficar no sofá assistindo o jornal ou lendo no jornal, porque isso hoje em dia não tem como, a mulher tem dupla jornada daí, né? Então tem que colaborar. E a gente vê com grande alegria que os homens, na sua grande maioria, que a gente conhece, todos ajudam, né? Eu aqui tenho uns que eu conheço bem que trabalham, olha, fazem comida, lavam roupa, fazem tudo que precisa, educam os filhos, levam para cá, levam para lá. Então, assim, é a família moderna, é um crescimento nesses papéis, né? Não pode haver essa inversão desses papéis, que às vezes acontece não necessariamente com o esposo e a esposa, mas às vezes acontece com os avós. Então, às vezes uma avó, por exemplo, que está cuidando do neto para os pais trabalharem, né? Ela começa, então, cuidando do neto e daqui a pouco, com o decorrer do tempo, ela começa a tomar o lugar da mãe. E ela começa, então, a criticar a educação que a mãe dá, ou do pai, e começa, então, a interferir na educação que ela não está autorizada a fazer, ou tratar a criança, ou, enfim, mudar os hábitos que a criança já tem com os pais, ou a forma que a criança é educada pelos pais. E outra coisa que acontece bastante também é quando os pais já estão idosos. Então, um dos filhos, às vezes, assume por conta própria a liderança da família. E ali, então, ele se intitula o direito de dar ordem para aqueles pais, dar ordem para os irmãos, para os outros familiares, e isso gera muitos conflitos. E a família acaba se perturbando muito em função disso. E Joana de Ângeles, nesse livro que tem o nome Constelação Familiar, no capítulo 2, que é Educandário Familiar, o nome do capítulo, ela coloca uma metáfora. A metáfora dos astros, para ela conseguir, então, trazer considerações a respeito desses papéis familiares. Então, ela vai colocar, por exemplo, o sistema solar, né? Então, são vários planetas, cometas, astros que circulam, que gravitam ao redor de uma estrela. Que essa estrela, então, traz luz, traz calor. E essa estrela, então, ela dá o nome ali, atribui, né? Como ela diz, isso pode ser mudado de acordo com aquela flexibilidade que a gente já viu lá, dos papéis de provedor, né, e de cuidadora, que às vezes pode ser um ou outro. Mas nesse caso ela deu o exemplo que essa estrela, então, que seria o Sol, seria o pai, que é o responsável, então, por justamente prover as necessidades materiais daquela família. E a mãe seria a lua, né, que traz aquela suavidade, né, aquela afetividade, aquela ternura para com a família. Quantas vezes nós, adolescentes, vamos dizer assim, quando éramos adolescentes, estávamos revoltados, daí com o pai a gente nem falava e se fechava. Daí a mãe vai lá, conversa, minha filha, o que aconteceu, abraça, aquela ternura de mãe e faz com que aquelas criaturas se entendam daí, né? Então é necessário essa afetividade, nós temos essa necessidade psicológica desse amor materno, né? E nós que temos mães, que já estão, às vezes, no plano espiritual, a gente sabe, né, dessa importância da presença da mãe. E os filhos, então, seriam esses planetas, planetoides,
que ficam ali girando, então, né, em torno dessa estrela e desse satélite maior, né, que é a Lua e o Sol. E os avós, então, são aqueles astros que estão um pouco mais distantes. Eles fazem parte daquele sistema, mas eles ficam mais recuados. Ou seja, eles não podem interferir muito nesse núcleo familiar. Eles podem apoiar, né? Então, eles não podem interferir muito com os netos. Então, eles têm que, enfim, eles querem auxiliar, até porque eles chegaram antes, eles querem o equilíbrio daquela família, né? A experiência deles, que é válido, mas o papel deles ali é de cooperação. Eles não podem subtrair a responsabilidade dos pais, né? Ofuscar a autoridade dos pais. Então, eles têm que ficarem mais cooperando e não assumir ali, né? Então, ficar como eles educando aquela criança, eles não são os protagonistas dessa família. Então, tem que ser o pai e a mãe. É muito importante quem é a avó ou a avó ter esse cuidado, né? Porque assim a responsabilidade da educação e ser como queriam era com aqueles seus filhos. Agora os netos é uma responsabilidade do pai e da mãe, né? Do núcleo familiar ali diretamente. E tem também o papel do irmão mais velho. Então o irmão mais velho é um astro, assim, ou um planeta mais experiente, mais qualificado para dar sugestões, mas não também para tirar o papel dos pais. Então, se eu tenho um irmão mais novo, eu não posso querer eu educar aquela criança e que ele faça como eu quero. Quem é responsável pela educação são os pais. Então, é muito importante nós termos bem fixo essa questão para a gente depois não falhar, né? E claro que o pai, né, esse sol ali, que ilumina, que traz a luz, que traz o calor, o homem normalmente ele tem a questão mais da razão. Isso é uma coisa dos sexos, né? O sexo feminino, o sexo masculino, que Deus deixou assim. Então o homem tem mais a razão, é mais racional. Às vezes em certos momentos mais frio, e a mulher é mais emoção, né? Então, realmente o homem não é tão dado à afetividade quanto a mulher, né? E ele é mais as questões práticas, mas é necessário que ambos se ajustem, porque os dois são necessários. E aqui nós estamos falando no modelo da família tradicional, porque hoje nós sabemos que existem vários modelos de família, né? Então, seria o que cada um ocupa, se um é o provedor, se um é o cuidador, se ambos se ajudam, a responsabilidade é a mesma, né? Então, se um casal que não é o modelo tradicional está junto, eles têm o compromisso igual com aquela família, é uma família moderna, mas é uma família que tem todos esses compromissos aqui que se tem na família tradicional. Então, é muito importante nós nos colocarmos no nosso lugar, né? No nosso papel. E o Divaldo Franco, ele coloca que lá na Mansão do Caminho, eles recebiam muitas crianças e jovens também, né? Que eles adotavam. Ele adotava. Mas ele diz ali que ele sempre nunca deslocava o eixo da família. Então, ele nunca dizia, eu sou o teu pai, né? Mesmo sendo pai adotivo, mas ele nunca ia dizer, eu sou o teu pai, né? Ou uma tia que cuidava, essa é a tua mãe agora. Não. Ele sempre dizia, essa aqui é a tua tia, eu sou o teu tio. Sabe? Então, os tios e tias. Por quê? Porque a Joana de Ângeles orientava ele, então, que
ao longo do desenvolvimento psicológico do indivíduo, na intimidade da família, a figura da mãe e a figura do pai devem ser preservadas para que sirvam de modelos. Mesmo que do ponto de vista ético e moral, elas não sejam figuras modelares. Que olha a importância, né? Porque para o nosso psicológico nós precisamos ter a figura definida da mãe e do pai. Outra pessoa não vai poder substituir, porque isso daria uma confusão mental na criança. Mesmo que os pais, como ele disse aqui, não sejam, né, figuras modelares. E ele ainda diz mais, a progenitura é uma grande responsabilidade. Se trabalhamos pela felicidade dos nossos filhos e filhas, disponibilizando recursos que proporcionem conforto material e uma boa inserção social, por que não pensar nesses indivíduos como seres imortais? Afinal, eles não nos pertencem. Eles apenas nos foram concedidos por Deus temporariamente. E a nossa obrigação é devolvê-los para Deus em condições favoráveis, educados e espiritualmente transformados. Nós vamos ver também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, que os pais, eles respondem pelos filhos, pela educação que eles deram. Que Deus vai perguntar, o que fizeste dos filhos que te confiei? Quando nós fizemos tudo que está ao nosso alcance, fizemos o nosso melhor, e mesmo assim esses filhos se desviaram, não vai caber a nós daí, né, a responsabilidade. Mas quando nós falhamos, como os espíritos dizem lá nesse capítulo, a nossa dor vai ser ver eles entre os espíritos inferiores sofrendo, né? Porque nós poderíamos ter dado uma educação diferente, um amor, a atenção, e nós não o fizemos. Então tem todas essas questões. E por fim, nós queremos encerrar com uma parte aqui desse livro também, Constelação Familiar, só para nós encerrarmos a nossa reflexão. No grupo animal, quando os filhos adquirem a capacidade de conseguir o alimento, os pais abandonam-nos, quando isso, excepcionalmente, em algumas espécies, não ocorre antes. No círculo humano da família é diferente. Os laços entre pais e filhos jamais se rompem, mesmo quando há dificuldades no relacionamento atual, o que exige transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista, que se repetem até a aquisição do equilíbrio afetivo. É da divina lei que somente através do amor o espírito encontra a plenitude. E a família é o local onde se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação e de afetividade. Com o treinamento doméstico, o espírito adquire capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. Então, queridos irmãos, nós convidamos a todos a elevarem novamente seus pensamentos, agradecendo pelas reflexões e nos preparando para receber a energia através do passe que nos fortalecerá e harmonizará. Agradecemos pela nossa vida, pelas oportunidades que temos e que os bons espíritos sempre nos orientem a tomar as melhores decisões e nos guiem pelo caminho do bem. Que assim seja. Que assim seja.